Oi, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde, câmbio, câmbio, câmbio. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em recursos humanos. Boa tarde, minha gente, estou aqui no estúdio 5, eu, o Isnaba, como diretor de imagens, a Rosário como prof assistente e nós vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Isnaba, por favor. Vejam só. Nós temos aqui mais um pecado capital. Esse aqui é muito confundido. O pessoal associa a luxúria a luxo, a viver em ostentação. E não é esse o sentido deste pecado capital. A luxúria, ela está associada à lascívia ou libertinagem. Isso aqui está ligado aos desejos sexuais. Aí é luxúria. Porque tem muita gente que diz assim, fulano de tal, rico, fica esbanjando. Essa pessoa, ela caiu em luxúria. Não é bem isso. A luxúria está ligado a tentações, a desejos de ordem mais sexual. Ok? É o abuso do sexo, é a busca excessiva pelo prazer sexual. Então, qual é o oposto da luxúria? É a pureza. Podemos associar, por exemplo, escândalos de assédio sexual a pessoa estar caindo em luxúria. Aí sim, você usa uma posição de poder, né, de liderança para, por exemplo, estar colocando o outro em situação constrangedora ou sujeitando a outra pessoa, de repente, ou tentando sujeitá-la, não é, a ceder aos seus desejos sexuais contra a vontade. Sacam? Olhe como... por que é que eu estou discutindo isso? Porque vocês, como futuros técnicos em recursos humanos, ao longo de toda a vida de vocês podem encontrar casos de assédio sexual onde vocês estejam trabalhando. E isso está diretamente ligado ao pecado capital, luxúria, que tem como extremo oposto a pureza, a integridade. Ok, minha gente? Tudo bem? Esses são pontos aqui. Até na Bíblia toca em diversos pontos aqui. Ora, as obras da carne são manifestas a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, em Gálatas. Ok? Temos mais. O sexto pecado capital é a gula. A gula é o pecado associado ao desejo de comer e de beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. E o oposto da gula é a moderação. É assim como que eu posso enfrentá-la. Na verdade, todos os pecados estão relacionados à falta de moderação. No caso da gula, é o consumo em excesso de comidas e de bebidas, né, que podem se atribuir a males físicos ou espirituais, já que pode levar a outros pecados, como a preguiça, né? A gula é uma manifestação da busca pela felicidade em coisas materiais, ok? O sétimo é a preguiça, né? A preguiça é a falta de vontade, o interesse em atividades que exijam algum esforço. Aqui a gente também vai encontrar no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, de uma forma ou de outra, a gente pode encontrar a preguiça, tá bom? Seja física ou intelectual. Ela pode ser definida como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho, para outras tarefas do dia a dia. O oposto da preguiça é o esforço, é a vontade, é a ação, ok? É como eu posso enfrentar a preguiça. E isso acontece na nossa vida estudantil, na vida profissional e tudo mais. Para os adeptos do catolicismo, aí o pecado da preguiça tem a ver com a recusa voluntária ao dever do trabalho. Me lembrei daquela parábola lá dos
a parábola dos talentos, por exemplo, né? Fala de preguiça, né? Aqui tem outras. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Aqui está em Provérbios. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Aqui, Provérbios, capítulo 6, versículo 6. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbios, capítulo 21, versículo 25. Sacam isso? É muito interessante. Isnaba, pode voltar para o slide, por favor. Beleza? Então, vejam como os 7 pecados capitais têm muita conexão com o nosso dia a dia, com as coisas que a gente vivencia e de repente pode estar. A gente precisa lidar com isso com nós mesmos e precisamos lidar com a gente mesmo. A gente precisa lidar com estes, vamos dizer assim, pecados capitais nos outros que convivem com a gente, tá bom? Beleza? Vamos adiante. Deixa eu só calibrar minha canetinha mágica. O bicho aqui tá... Opa, deu certo. Aqui a gente já falou. Ah, beleza, muito bem. Vejam, é possível a gente ter que lidar com diariamente experiências ou fatos que nos levam, que nos fazem encontrar com os 7 pecados capitais, né? Agora, medo e cólera são muito intensos, por isso são pontuais. Você não vai encontrar uma pessoa todo o tempo com medo e cólera. Pelo menos é difícil, deveria ser difícil, não é? Então, os apetites do segundo grupo, por sua vez, tão insistentes e constantes, aí volto lá, né? Por suas súplicas contínuas e até diárias, e não raro, nos induzem a muitas fraquezas, que depois, com muita razão, nos envergonharemos nos momentos de acurada lucidez. O texto é meio poético, né? E é bonita a forma como essa coisa ela é expressa, né? É difícil a gente ler textos escritos dessa forma, com tamanha elegância, né? E aqui é do Adam Smith, né? Ok, minha gente? Não raro, a inveja nos conduz para maus caminhos que podem nos envergonhar. A luxúria, olhem lá, como será que está a situação difícil, né, da família lá do presidente da Caixa, que passa por estes momentos de acusações sobre ele relacionados a assédio sexual ou moral. E aí eu tenho mistura de luxúria com soberba, né? E por aí vai, e de todos os outros pecados capitais, não é, que nos envergonham, quando a gente os comete e quando isso acaba aqui se tornando público. Ok, minha gente? Tudo bem? Sim ou não? Povo de Beneditinos Canavieira, Juazeiro do Piauí, Miguel Leão, São Julião, São José do Piauí e Sussuapara. Bom? A inveja, quando você quer derrubar um colega de trabalho e começa a boicotá-lo, né? São muitas as formas com as quais a gente se defronta ao longo de toda uma vida de trabalho. E aí, minha gente, tem algumas coisas interessantes aqui. Essa primeira parte da aula estava falando bem de desafios, não é? Vamos dizer assim, de coisas que nos levam que nos exigem, né, a prática do autodomínio, né? E agora eu quero falar de voz interior. É interessante isso, porque eu quero falar de voz interior e tem uma pegada psicológica, mas tem uma pegada física grande. Uma pegada física da física quântica. Porque tudo começa
com os 7 Is da física quântica. É muito interessante esse negócio. Essa parte da aula ela serve como uma ferramenta para a gente fazer qualquer coisa na vida. Se a gente for fazer qualquer coisa na vida, se a gente estiver alinhado com os 7 Is da física quântica, é possível que a coisa funcione. E eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando de abstrações teóricas, eu estou falando de, literalmente, a gente tirar as coisas da mente e materializá-las, não é? Volta aqui para mim, Isnaba. Minha gente, tudo que a gente vê de material ao nosso redor, tudo teve pelo menos 2 manifestações. Uma mental e uma física. A carteira na qual você está sentado, ela primeiro foi mentalizada na cabeça. Depois de uma série de etapas, ela se materializou e aí você está sentado nessa carteira, né? A tela, né, o kit de mediação tecnológica através do qual vocês assistem aí nos polos, né, e se conectam conosco através do IPTV, teve uma mentalização primeiro e depois foi materializada na prática. É assim com as roupas de vocês, foi assim com essa estrutura que está ao redor de vocês, que é a escola. Ou vocês que estão conectados pelo YouTube. O YouTube primeiro foi mentalizado na mente. Depois ele se materializou através de uma solução digital, um canal de vídeos que a gente assiste através da internet. Entendem? Tudo tem uma dimensão mental e depois material. É sobre exatamente isso que eu estou falando para vocês. Sacam? É muito interessante. Para qualquer coisa que a gente pretenda fazer na vida, primeiro a gente mentaliza, depois a gente vai mobilizar os recursos necessários para tirar aquilo da mente e materializar na prática. É sobre isso que eu quero ver, que eu quero falar com vocês, porque isso tem muito a ver com a voz interior. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vejam só. Os 7 Is da física quântica. E esses 7 Is começam com a inspiração. A ideia é começar com esse elemento, com a inspiração. É pretender apenas aquilo que lhe inspira a intenção. Olha só que coisa interessante. Na vida de vocês, ao longo do dia, da semana, do mês, existem coisas na vida de vocês que lhes inspiram. Tem coisas que tanto faz como tanto fez, mas tem coisas que fazem os olhos brilhar. Tem coisas que fazem as borboletas baterem asas no estômago, né? Para quem está apaixonado, né? As borboletas, elas ficam batendo as asas no estômago, dentro da barriga, né? Mas vejam, inspiração é pretender apenas aquilo que lhe inspira a intenção. Isso aqui, a inspiração, ela pode lhe levar a uma manifestação autêntica, já que existe uma conexão. Você só se inspira no que lhe agrada, no que... aí aqui a gente pode colocar a inspiração, ela está conectada também com os afetos da alma. Quando eu falo assim, parece uma coisa mais mística. Mas não, é física quântica mesmo, tá bom? Afetos da alma, inspiração. É a partir da inspiração que ocorrem manifestações. Não tem nada manifestado que não tenha sido fruto de uma inspiração. É quase como se a inspiração
Inspiração. É quase como se a inspiração ela fosse a causa e decorrente dela houvessem as manifestações, que são os efeitos. Causa e efeito. Opa, efeitos. Causa e efeito. Ação e reação. Inspiração e manifestação. Só que eu estou falando, quando eu falo inspiração e manifestação, eu estou falando da primeira etapa e aqui da segunda, porque existem, né, outras etapas entre uma e outra. Não é tão simples assim. Não é, me inspirei e manifestou em alguma coisa. Não é tão simples assim. Tem uma etapa, tem uma sequência, tem um processo. É sobre eles que nós vamos falar aqui. Mas esse aqui é o ponto inicial e aquele é o ponto final. É o caminho da física quântica. Por exemplo, um professor, ele pode algo que inspire, ele pode ser algo, algo que inspire, e esse pode ser uma pista para a investigação, aí depois vem a intenção. Eu posso estar falando alguma coisa e alguma palavra de repente inspire alguém em alguma coisa. Lhe dá uma ideia, lhe dá um... Tá? E a partir daí pode ser uma pista para você começar a investigar, né? Ou fazer uma pesquisa para entender algum assunto, para alguma coisa. Um projeto de pesquisa pode ser uma ideia de um livro, pode ser eu não sei. Pode ser a ideia de uma postagem na rede social. Bem, quem é que sabe? Mas tudo começa com a inspiração. Então a gente precisa estar alinhado com coisas que nos inspirem. Volta aqui para mim, Isnaba. Faz sentido o que eu estou dizendo? Tentem reconhecer coisas que no dia a dia inspirem vocês. Entendem? Porque aquilo ali pode ser um gatilho que pode levar a fazer coisas, a manifestar coisas muito interessantes. Digo tranquilamente para vocês, ó, por exemplo, eu gosto muito do Zé Ramalho. E tem uma música dele que é uma música mais sombria, uma música mais... que é a Canção Agalopada. Também tem uma outra mais pesada, que é a Terceira Lâmina. Então, outro dia eu estava ouvindo essas músicas, né, e pandemia e tudo mais, e ouvindo essas músicas, aí de repente eu vi um estalo rápido aqui, peraí. Comecei a escrever um texto, né? E nesse texto aí eu parei, olhei, nossa, legal. Aqui, esse texto ele pode ser duas coisas. Eu passei para um músico e eu disse para ele, ó, isso aqui tem essa pegada das músicas do Zé Ramalho. De repente pode sair uma música. Vai que eu viro compositor de música, olha só. Eu tenho que dar um jeito dessa música chegar no Zé Ramalho para ele tocar. Ou se não sair uma música, mas ela pode se transformar em um texto. Eu posso transformar, e já é um texto, mas eu posso organizá-lo um pouco mais para que ele se torne um texto, né, para publicar. Entendem? Então vejam, óbvio que é mais ousado se ele se transformar em música, mas se tornar um texto que eu posso publicar, está valendo também, é uma forma de manifestação. Entendem? Mas isso é inspiração. O que é que inspiram vocês? Quando eu ouço algumas músicas que eu gosto, aí, pode bater uma inspiração, não é? De repente é uma paisagem, de repente é um próprio sentimento que você sente por alguma coisa. Aquilo tudo pode inspirar. Várias músicas de amor que fizeram muito sucesso, que consequentemente também fizeram muita grana para os seus compositores, vieram de inspiração no amor, por exemplo. O amor inspirador, pode acontecer isso.
Existem diversos tipos de amor, né? É o amor de um filho para o pai, que tem alguns clássicos da música que falam de relações de pais e filhos, né? Que falam de amores platônicos, de amores que não deram certo, de amores que deram certo, sacam? E muitas outras emoções e sentimentos. Tudo começa da inspiração. É o primeiro I da manifestação, tá bom? Inspiração. Tente reconhecer o que é que lhe inspira. São livros, de repente é um conteúdo, de repente é um professor, por vezes é um tipo de música, é uma paisagem. Tente se alinhar ao que lhe inspira coisas boas. Pode ampliar o slide aí, Isnaba, por favor. Então, vamos lá. Esses podem ser até pré-requisitos para uma pessoa empreender depois, né? Comece na inspiração. Né? O outro I da manifestação é a intenção. Ela vem depois da inspiração. Aí vem a intenção. Me inspirei. Agora, né? Agora eu vou. Agora é a parte essencial, né? Para preparação. Quando eu me inspiro, aí vem uma intenção. Pode ser de coisas mundanas. Pode ser que eu venha. Eu tenha a intenção de fazer alguma coisa mais por ordem de sobrevivência, mais ordinária. Né? A minha intenção, ela está voltada para quê? A intenção de vocês está voltada para assistir essa aula? Entendem? Ou a intenção de vocês está voltada para o quê? Para fazer o bem? Para fazer o mal? O que está por trás? O que está movendo as suas intenções? Quando você fala alguma coisa, quando você escreve alguma coisa, quando você manda um post, quando você manda uma mensagem de vídeo, de áudio, de texto, pelo WhatsApp, qual é a intenção que está por trás disso? Quais são os critérios, quais são os significados, né, que estão por trás dessa intenção? Ok? Essa intenção, ela pode ser voltada, essa intenção, ela pode ser voltada para necessidades de sobrevivência, que às vezes a gente não tem alternativa. A gente precisa canalizar nossa ação para a sobrevivência, faz parte, acontece. E aí você vai canalizar a intenção para o trabalho, não necessariamente um trabalho que vá lhe fazer o coração disparar, mas é um trabalho importante e que vá lhe gerar fluxo de caixa para você pagar os seus boletos, né? Pode ser isso. Ou a intenção pode estar conectada com coisas mais elevadas, com um propósito. E aqui, minha gente, é um outro nível. Uma intenção baseada em coisas mundanas, tipo, eu tenho que assistir a aula é o que a gente faz por obrigação, por necessidade de sobrevivência. Essa vai ser, uma intenção, ela é legítima, mas é uma intenção fraca. É para sobrevivência. Agora, quando a gente tem a intenção de fazer coisas elevadas, coisas que nos saltam aos olhos, geralmente são intenções alimentadas pela inspiração, lá que a gente falou anteriormente. Quando a gente casa essas coisas, quando elas têm um propósito, eu vou fazer isso porque ela vai gerar aquilo. Aí, minha gente, eu até sublinhei 2 vezes, é um outro nível. É outra coisa. É uma intenção muito mais potente, muito mais forte. Ela vai gerar muito mais impacto. Ela vai dar uma lapada muito mais forte do que uma mera intenção de sobrevivência.
Faz sentido, minha gente, sim ou não? Câmbio, por favor. Dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para manifestar pelo chat, ok? Podem ter certeza que grandes empreendimentos que revolucionaram o mundo, todos têm por trás intenções baseadas em coisas elevadas, baseadas em um propósito. Agora, é importante que cada um de nós tenha consciência de qual é o nosso propósito. Porque se a gente não tiver propósito, todas as nossas intenções, elas serão voltadas para necessidades de sobrevivência. E o impacto vai ser baixo. Quando a gente encontra o nosso propósito, aí é possível que a gente possa, e aí volto a dizer, ligando inspiração com intenção. Aí a nossa intenção, ela tem uma dimensão mais elevada, ela tem um propósito, ela é de um outro nível, o impacto dela é muito maior. Tem gente, profissionais, que pegam o seu Instagram, aí se você pegar 4 Instagrams de 4 nutricionistas diferentes, você vai ver que são Instagrams organizados quase que da mesma forma. Estão guiados para o quê? Não é necessariamente por uma necessidade de sobrevivência, mas estão guiados por... É assim, quando todo mundo começa a fazer a mesma coisa, todo mundo fica igual. Entendem isso? Se todo mundo está igual, bem, é uma intenção de baixa intensidade. É fraca. Se você vê, aí se você tiver um nutricionista, mas que ele tem uma outra pegada, ele sabe o que inspira, ele conecta com a intenção, ele transforma aquela inspiração numa intenção, com coisas elevadas, ele coloca um propósito, ele destaca lá que no ofício profissional dele existe um inimigo e que ele precisa usar o exercício profissional para enfrentar aquele inimigo. Quando ele coloca um propósito, ele atinge um outro nível. Ele vai ser diferente. Entendem? A intenção precisa estar alinhada com os mais profundos níveis de consciência. É só assim. É casando a inspiração com a intenção. Vem de autoconhecimento. Quando a gente consegue isso, a gente fica mais sensível para as intuições. Estou descrevendo aqui o caminho quântico, da física quântica. Se eu caso inspiração, algo me inspira, aquilo me leva a uma intenção, não é ação. Isso aqui é preparação. É essencial, é parte essencial para a preparação. Aí eu consigo afinar a minha intuição. É o terceiro I da física quântica. É a intuição. É a faculdade, é a capacidade de compreender as coisas no momento sem a necessidade de realizar raciocínios complexos. A palavra intuição, eu destaquei em azul claro, ela é usada como sinônimo de pressentimento. Opa, estou pressentindo alguma coisa. Ela é boa ou é ruim? Entende? Mas no âmbito profissional, a intuição, ela pode ajudar a gente a tomar melhores decisões, a enxergar possíveis oportunidades. Quem sabe até evitar alguns perigosos e até nos ajuda a resolver os problemas. Se a intuição estiver alinhada com a
intenção e com a inspiração. Não é qualquer intuição, é uma intuição que esteja conectada com as duas outras, com a inspiração, a intenção. Aí vem quando está tudo alinhado e quando você tem foco em propósitos, quando essas inspirações e intenções estão alinhadas com coisas mais elevadas, propósitos mais elevados, a intuição ela fica mais aflorada. Ainda que tida como uma expressão inconsciente, a intuição é desenvolvida com base em experiências. Elas deixam a intuição mais afiada. Você vê uma determinada situação e você diz assim, ó, por esse caminho aqui vai dar certo. Você não tem certeza, mas por esse caminho vai dar certo. Por quê? Porque em muito a intuição pode ser alimentada por experiências. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Eu estou ligando inspiração com intenção de fazer uma coisa, mas uma coisa com propósito. E quando eu pego essa intenção, eu consigo alimentá-la com intuição. Eu começo a ter intuições. Cara, isso aqui pode ser que dê certo. Óbvio, não tem intuição exata, mas quanto mais ela estiver alinhada à intenção e à inspiração, mais poderosa é a intuição. Aí entra mais um I da física quântica. Eu falei de inspiração, eu falei de intenção, que alimentam uma intuição, e vem a imaginação, que é o correspondente da criatividade. Eu estou falando das leis da manifestação. Sacam? Inclusive, existem estudiosos da criatividade que dizem que a criatividade é a imaginação resolvendo problemas. Fiquei sem espaço aqui. Ok? Imaginação é a criatividade resolvendo problemas. Aliás, criatividade. Aliás, eu tenho imaginação. O que é criatividade? É a imaginação resolvendo problemas. É isso. Ok? A imaginação é fazer e ser em conjunto. Eu destaquei aqui em azul. A leitura de um livro, ela pode estimular um pensamento. O da imaginação. Aí eu tenho uma inspiração em alguma coisa, em fazer alguma coisa. Aquela inspiração ela vai me gerar uma intenção. Eu não deixo ela morrer. Ela é uma intenção de fazer alguma coisa. Quando elas estão casadas, podem me surgir intuições. Vá por aqui, vá por ali, venha cá, faça isso ou faça aquilo. E isso tudo é matéria-prima para a imaginação. E aí eu vou ler sobre um determinado assunto sobre o qual eu me inspirei lá no começo. E a leitura de um livro pode me estimular um pensamento, uma imaginação. Vão surgir extrapolações do que se já conhece e funcionam como sementes para um próximo passo. Entendem? Como desenvolver a capacidade de imaginação. Minha gente, uma alternativa seria a gente estar... É a mediação de concentração. Ó, é a concentração. Ela pode ser uma ferramenta para a gente trabalhar a imaginação. Concentração. Para aumentar a capacidade de foco. A meditação é para aumentar a capacidade de relaxamento. É quando a gente observa o que está acontecendo ao redor.
E a partir daí, a gente começa a imaginar as coisas. Eu tenho um problema, eu começo a imaginar soluções para aquele problema de repente. Pode ser assim, pode ser assado, pode ser assado. Uma coisa interessante quando a gente começa a fazer isso é não parar, não é, na primeira resposta, ou na primeira imaginação. É sempre imaginar formas diferentes de fazer a mesma coisa. Dá para fazer isso nesse campo. Esse é o quarto I da física quântica. Eu falei de inspiração, de intenção, de intuição e agora de imaginação. Minha gente, eu pratico muito isso. E eu vou lhe dizer, um negócio impressionante. Mas tem um outro I da física quântica que é a incubação. A incubação, ela é a espera. É o tempo necessário para uma ideia amadurecer. Um projeto ou todo projeto, ele exige um tempo de maturação. As sementes de pensamentos criados com a imaginação, eles se tornam ondas, minha gente. E essas ondas, elas se expandem de forma inconsciente. Nessa parte da incubação, eu não sei se eu já mencionei para vocês. No meu computador, eu tenho uma pasta de arquivo que é chamada incubadora. Essa incubadora é onde eu jogo as ideias. Eu sempre tenho inspirações, aí isso se torna uma intenção, aí isso se torna uma intuição, aí depois vira imaginação, e eu pego e jogo isso na pasta na incubadora lá. A incubadora é a ideia. É uma ideia de fazer alguma coisa, de escrever um texto, ou de escrever um livro, ou de gravar um vídeo falando sobre um determinado assunto, ou um assunto que eu vou colocar na aula. Está lá, na incubação. Lá tem projetos para estudar mais, tem projetos para empreender, mas estão lá, estão incubando. Estão lá guardados, porque se eu deixar na minha cabeça eu perco, eu esqueço. Então, eles estão lá o tempo necessário para amadurecer. São sementes que foram obtidas através da imaginação, e eu tenho que colocar lá. E essa incubação é muito interessante, é muito importante. Nela é possível amadurecer. Quando eu falo de amadurecimento, eu estou me referindo a... Você pega aquela ideia e... Qual é o potencial dessa ideia? Ele realmente é viável? Como é que eu vou aprimorar os conceitos dessa ideia? Como é que eu vou melhorar essa ideia, dar mais robustez? Onde é que eu tenho que pesquisar para conseguir fundamentar essa minha ideia? Isso é na parte da incubação. E eu preciso fazer acompanhamentos e definições. Esse caminho que eu estou fazendo, ele também é muito o caminho de muitos projetos que já foram postos em prática ou que ainda vão ser postos em prática. Sacam? Eu tenho mais um I aí da manifestação ou da física quântica. Na hora da incubação eu vou pensar nisso. Qual é o potencial daquela ideia? Onde eu posso pesquisar para aprimorar os conceitos, para torná-los mais robustos? Onde é que eu posso encontrar mais dados, mais informações, definições e tudo mais. Sacam? Deixe eu ir aqui adiante. Depois da incubação, eu tenho a parte dos insights. Os insights, existem os súbitos, os insights súbitos. Os insights são praticamente estalos. É quando você... E eu estou falando isso aqui, minha gente. Isso aqui pode levar anos para uma ideia se manifestar, uma inspiração se manifestar para levar anos. Isso pode acontecer assim numa fração de segundos, essas etapas, viu? Depende muito do grau de maturidade que a pessoa está.
Isso pode levar segundos. De você ter uma inspiração, intenção, de você alimentar a intuição e de usar a imaginação, e você incuba e já tem o insight. Isso aqui pode acontecer rapidamente. Minha gente, do ponto de vista da física quântica, o insight ele é similar ao elétron que salta de uma órbita atômica para outra. Não vão para o espaço intermediário. Da mesma forma, um pensamento intuitivo que culmina no insight, não existe saltos intermediários. A gente chama isso aqui de salto quântico. É muito doido. Quando você tem um insight, ele já está pronto, ele não tem intermediação, ele não tem intermediário. Ele já é fruto de um processo anterior, que pode levar tempo, um prazo maior ou não, depende do que seja feito. É a ideia repentina, é aquela ideia súbita. Você está aqui, pã, meu Deus, é isso aqui, eu vou falar disso aqui. Entendem? Eu vou escrever sobre isso aqui, ou eu começo a olhar o mundo desse outro jeito. Mas, vejam, é descontínua, é a soma da imaginação com a incubação, é quase que ao mesmo tempo. Aí você tem um insight. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês são bons em ter insights ou não? De repente você está aqui, pã, meu Deus, por que eu nunca olhei isso que está acontecendo desse jeito? Porque eu só estou olhando agora. Isso é insight, entendem? E isso é muito rápido. Você não sabe necessariamente de onde ele vem, mas ele vem de uma combinação de série de outras coisas. Volto a dizer para vocês, às vezes é no mesma revoada do pensamento. Você vai ter a inspiração, a intenção, você vai ter a intuição, a imaginação trabalhando juntas. Aí você vai ter a incubação e vem o insight. Eu estou falando aqui sobre como dar forma às coisas, de como dar forma às ideias. Tudo que está ao redor de vocês e que já foi criado fisicamente, e até o que vocês veem através dos celulares, da internet, tudo passou por essas etapas que eu estou descrevendo aqui para vocês. Os 7 Is da física quântica. Sacam? E teve um insight, anote, não confie na sua memória. Você pode perder. Eu já perdi inúmeras coisas, né, deixei de fazer, porque eu não anotei, não registrei na hora e esquece. E se você lembra, depois não é a mesma coisa. Como é que eu faço? Eu tenho um aplicativo, volta a imagem para mim, pode me botar tudo aqui na tela, Isnaba. Eu tenho um bloquinho de notas de aplicativo no celular e eu vou jogando lá tudo que me vem à cabeça. Eu tenho uma pasta no meu computador que eu chamo de incubadora e lá tem muita coisa. Eu também tenho as analogias, eu tenho um banco de analogias. Lá no meu computador tem uma pastinha lá, banco de analogias, onde eu vou pegando comparações de coisas e vou jogando lá, porque aquilo ali em determinados momentos eu uso para escrever os meus textos. E é muito interessante o banco de analogia. Eu vou pegando comparações, se eu pegar isso aqui e usar aqui, eu estou explicando uma coisa complicada num texto de economia, mas se eu pegar essa analogia e jogar aqui, a pessoa entende. Entendem? É por aí, é essa a pegada, sacam? Então, se eu quero falar de crescimento econômico, isso é muito vazio para as pessoas, mas se eu quiser falar de inclinação da rampa de crescimento, aí faz sentido. Eu tenho rampa pouco inclinada, eu tenho rampa que é muito inclinada. Qual é a melhor rampa de crescimento? É a mais inclinada. Se a minha rampa for de baixa inclinação, ela tem pouco impacto, ela não é ideal.
Quando eu uso essas analogias, fica muito mais fácil, entendem? A compreensão. Então, é por aí. E aí você vai registrando. Óbvio que tem muita coisa que se perde, mas a maioria das coisas que eu penso, eu vou registrando e vou jogando e vou incubando ao longo do tempo. Né? A ideia é que elas estejam maturando para daqui a algum tempo, daqui a um dia, 2 dias, daqui a um mês, daqui a 2 anos, daqui a 10, eu possa fazer muita coisa do que já está lá. Entendem? Essa é a pegada. Pode ampliar o slide aí, Isnaba, por favor. Então, por vezes, eu já tive um insight para escrever um livro a partir de uma experiência em que a cachorra lá de casa adoeceu e eu tive que levar ela para um veterinário. Aquela experiência traumática me veio um insight de escrever um livro sobre o assunto, sabe? Mas isso vem de antes. Tem coisas que eu só tive esse insight porque eu já assisti um filme há muito tempo que fala de um outro assunto, mas que eu posso usar nesse falando de bicho. Entendem? Né? Dos animais domésticos. E por aí vai. Se eu não tivesse essa cachorra, se ela não tivesse adoecido, se eu não tivesse levado ela para o veterinário, eu não teria tido a ideia de fazer um livro sobre o assunto lá que eu estou pensando. Entendem? Isso é insight. E isso segue todas as... Minha mãe teve um golpe, minha mãe pegou um golpe na internet. Foi a partir de vivenciar esse tipo de golpe na internet, de ir lá na delegacia e tal, e de ver, mãe, quando o cara estiver falando com você, vá fazendo os prints, se fingindo que sou eu. Vá fazendo os prints e me mande. E ela foi me mandando, né? Meu Deus, porque a gente tinha que anexar isso lá no processo, lá na delegacia. Então, essa experiência já me deu um insight para escrever um outro livro, falando sobre, né? E é interessante essa coisa, é muito dinâmica, é muito rápida, né? Essas coisas. Entendem? Por exemplo, eu vou explicar alguma coisa sobre mercado financeiro. Eu uso como analogia, por exemplo, uma visita minha que eu fiz a uma fazenda de produção de gado para corte lá no Maranhão. Né? Os caras criam capim, 12 tipos de capim diferentes. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Aí que eu já estou contando uma outra história. Vejam, nessa fazenda de gado para corte, eles cultivam 12 tipos de capim diferentes. E como eu sou eu não fico calado. Então eu perguntei, por que é que vocês produzem 12 tipos de capim? Por que é que vocês plantam 12 tipos de capim diferentes? Se eu estivesse assistindo essa aula, eu já tinha feito umas 10 perguntas. Essa aula nossa aqui, se eu estivesse assistindo ela, eu já tinha feito umas 10 perguntas. Então eu perguntei para os caras lá, vem cá, por que vocês plantam 12 tipos de capim diferentes? Aí ele vai explicar. Bem, é porque pode ser que venha praga. Uma praga atinge um determinado capim, atinge outro. Aí o gado fica sem alimentação, emagrece, e aí a gente acaba perdendo valor. Ele perde valor, ele vai ser vendido mais barato. Mas, se vem uma praga, atinge um tipo de capim, pode atingir outro, eu sempre vou ter uma outra variação de capim que vai ser imune àquela praga. Então, eu consigo manter a alimentação do gado sem prejudicar o meu plantel. O gado vai continuar se alimentando, ganhando peso e eu mantendo o preço de venda do gado. Entendem? Mas isso ele estava explicando a dinâmica dos 12 capins na fazenda, para criar gado. Eu já puxei isso para mercado financeiro. Então, quando eu vou dar aula de mercado financeiro, eu dou o exemplo da fazenda. Por quê? A lógica do mercado financeiro não é a mesma de plantar 12 capins diferentes. Só que você vai diluir os ativos financeiros. Eu vou investir em imóveis, investo em dólar, investo em ouro, investo em ações, investo em títulos públicos. Você diversifica. Por quê?
Porque se vier uma crise e atingir um ativo e gerar perda de valor no outro, esses outros diferentes podem manter o preço ou podem até se valorizar. E na média, eu perco em um, perco em dois, ganho em outro, o outro mantém. Na média, eu posso proteger o meu patrimônio. Entendem isso? Então, vejam, eu pego uma linha de raciocínio do cultivo de capim lá na fazenda de gado de corte no Maranhão e trouxe para o mercado financeiro. Eu não sei se tem outro economista que dê esse exemplo, porque foi eu que vivenciei ele. Sacam? Entendem isso? Essa é a pegada da coisa. Então, vamos adiante. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, depois do insight, aí vem o I. O I da implementação. Esse é o 7º I. Eu falei de inspiração, intenção, intuição, imaginação, incubação, 5. O sexto foi o insight. O 7º é a implementação. São os 7 Is da física quântica. Também é chamada de manifestação do insight. É a manifestação da ideia em forma. A implementação é a manifestação da ideia em forma. Forma de alguma coisa. Um produto, um serviço, seja ele físico ou digital. Na criatividade exterior, a gente pode chamar de produto, não é? Na manifestação de necessidades elevadas, não é? O produto ele vai ser uma consequência. Olha a preocupação de novo aqui, ó. A preocupação é que essa manifestação ela seja fruto de necessidades elevadas. Ó, começando lá na inspiração, tudo alinhado, chegando até a implementação, a manifestação. Essa é a saída de um produto. Ou mesmo é a manifestação do amor. Quando você é apaixonado por um assunto, quando você é apaixonado por algo que você faz, quando aquilo ali é conectado mesmo assim com coisas mais elevadas, com propósito. Vejam, quando a gente faz as coisas com propósito e elas se manifestam, elas são manifestações do amor. E olhe que eu estou falando de física quântica para o curso TEC, para a disciplina em ética organizacional e profissional. Sacam? Para se empreender numa empresa, se ela estiver conectada com o que é mais elevado, ela é uma manifestação do amor do empreendedor. O profissional, quando vai exercer a sua profissão, se lá no começo ele se inspira em coisas elevadas, o exercício profissional dele vai ser uma manifestação de amor. Faz sentido isso, sim ou não? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade se vocês quiserem manifestar dúvidas, exemplos ou observações pelo chat. Beleza? Ok. A inspiração, a intenção e a intuição juntas, elas são 3 processos pré-criativos. Inspirar, a intenção e a intuição são 3 processos e eles estão na etapa pré-criativa. Eles ainda não são a criação. Eles ainda estão no campo das ideias. A imaginação, a incubação, o insight e a implementação são parte do processo criativo. Ok? A imaginação, a incubação, o insight e a implementação. Olha aqui. Eu tenho aqui os 7 Is da manifestação.
eles são anteriores a tudo que foi criado e que está no entorno de vocês. E também do que não está no entorno de vocês. Está longe, mas foi criado da mesma forma. Minha gente, a manifestação, ela causa um impacto no mundo. A manifestação causa um impacto no mundo. Essa é a visão quântica do mundo. E depende do tamanho do impacto, do tamanho da pancada do impacto, você vai ter um retorno financeiro maior ou menor, você vai ter um reconhecimento maior ou menor. Manifestações de baixo impacto geram e geralmente são de baixo impacto quando elas são motivadas por propósitos só pessoais, ordinários, cotidianos, necessidades básicas. Quando isso acontece, o impacto é baixo, o reconhecimento financeiro é baixo, o reconhecimento também é baixo. E aí, vejam, tudo isso que eu estou falando precisa se conectar, ele tem que estar dentro do autocontrole. E é a prática, por exemplo, da honestidade, tempera todo esse processo. É a confiança que é depositada, né, no processo. É muito fácil, minha gente, encontrar falta de honestidade quando existe fascinação pelo lucro, pelos privilégios, por benefícios fáceis ou enriquecimento ilícito. Por isso que precisa ser conectado com coisas mais elevadas, propósitos mais elevados. O sigilo, que é o respeito ao segredo das pessoas, dos negócios, das empresas, né? E devem ser desenvolvidos na formação dos futuros profissionais. Isso aqui é muito importante, está dentro do processo. Uma informação sigilosa é algo que é confiado e que a preservação do silêncio ela pode se tornar obrigatória. Tudo isso aqui é elemento para que a gente tenha, ouça a voz interior, para que a gente possa manifestar as coisas, para que a gente possa ter o autodomínio. Ok? Minha gente, esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje. Boa noite, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.